Imediatamente a esse momento, vamos abrir a nossa Bíblia no segundo livro da Bíblia, Êxodo capítulo 3, versículos 13 e 14. Abra sua Bíblia, Êxodo 3, 13 e 14. A primeira mensagem desta campanha, e que está sendo pregada em todo o Rio Grande do Sul, é esta: eu sou o Deus que é. Amém? É a primeira mensagem desta campanha. Então, acompanhe comigo a leitura da Bíblia. Moisés perguntou: quando eu chegar diante dos israelitas, e lhes disser: o Deus dos seus antepassados me enviou a vocês, e eles me perguntarem qual é o nome dele, o que lhes direi? Deus disse a Moisés: eu sou o que sou. É isso que você dirá aos israelitas: eu sou, me enviou a vocês. Sentem, irmãos, em nome de Jesus. Eu imagino que todos nós conhecemos, já lemos na Bíblia, já ouvimos pregar, esse encontro que aconteceu ali, na península do Sinai, na cordilheira de montes do Sinai. E um dos montes da cordilheira de montes do Sinai é o Monte Horebe. O Monte Horebe. E lá no Monte Horebe aconteceu esse encontro. A Bíblia nos ensina que Moisés era um pastor. Ele cuidava o rebanho do seu sogro, Jetro, que era sacerdote naquela região. E Moisés começou a perceber que no Monte Horebe tinha um foguinho, uma chama que nunca apagava. Dia e noite não se apagava. E Moisés, então curioso, ele se aproxima do Monte Horebe para ver que chama era aquela que nunca apagava. E quando ele se aproxima, do meio daquela chama, daquela sarça, que é um pequeno arbusto que queimava e nunca consumia aquele fogo, sai uma voz. E diz para Moisés: tira a sandália dos teus pés, porque o lugar que tu está é terra santa. Moisés leva um choque, pergunta ao Senhor, o que era, quem era, e Deus então diz: eu sou o Senhor. E ali então Deus dá uma missão para Moisés, a missão de voltar para o Egito, porque a gente lembra que Moisés foi um príncipe. Ele foi criado pela filha de Faraó, conhecemos o seu nascimento, a forma como ele nasceu. E quando ele nasceu, havia uma ordem, um decreto do rei, que todas as crianças hebreias que nascessem deveriam ser mortas. Por quê? Os hebreus que estavam no Egito estavam crescendo muito, e o rei ficou com medo que aquele povo ficasse forte demais e tomasse conta do império. Então baixou um decreto lá. Mas Moisés foi posto num pequeno cesto e soltado nas águas do Nilo. E a filha de Faraó, a princesa, tomava banho. E quando ela viu aquela criança, ela pegou, levou para o palácio, criou. E Moisés então dessa forma se tornou um príncipe egípcio. Um dia ele precisou fugir, porque ele cometeu um crime, quis ajudar alguém dentre o seu povo hebreu, cometeu um crime, teve que fugir. E agora ele está no deserto. Lá no deserto ele casou, e agora ele está cuidando do rebanho. E Deus então agora dá uma missão para ele, que ele voltasse para o Egito e que tirasse de lá o povo dele.
libertasse o povo dele. Moisés não conhecia Deus direito. E Moisés perguntou: tá, mas o que eu vou dizer? E aí Deus disse para Moisés: diga simplesmente o seguinte, que o eu sou enviou você para libertar o povo. Começo, gente, dizendo que os tempos que a gente vive são tempos duros, difíceis, que provam a nossa fé. São tempos onde muitas pessoas estão experimentando uma profunda crise de identidade. As pessoas estão experimentando uma profunda crise de identidade. Muitos já não sabem mais o que realmente são. A pessoa olha para aquela imagem que está no espelho, ela não sabe quem ela é. Ela olha para o seu corpo, ela não sabe quem ela é. Então nós vivemos um tempo aonde se estabeleceu, se instalou no mundo, na sociedade, uma crise de identidade. Muitos comparecem em cartórios, registram a troca da sua identidade original, por entenderem que a identidade que lhes foi dada equivocadamente. Então trocam a sua identidade original. É nesse tempo que coisas dessa natureza se tornam comuns, corriqueiras. É nesse tempo de crise de identidade que nós como igreja nos levantamos para dizer e para entender que o Senhor, Ele não sofreu nenhuma alteração quanto à essência da sua identidade. Você pode dizer amém? O nosso Deus, Ele não sofreu nenhuma alteração. Esse mesmo Deus que disse para Moisés, lá no passado, há anos e anos, que disse eu sou, esse mesmo Deus, Ele continua dizendo hoje para a sua igreja, Ele continua dizendo hoje para mim e para você, para a minha família e para a sua família: eu sou, eu continuo sendo, eu não mudei, eu jamais mudarei. Se você pode dizer amém, então diga amém. Deus, gente, nunca experimentou uma crise em sua identidade. Deus, Ele sempre soube quem Ele é. Deus, Ele nunca se confundiu quanto à sua identidade. Deus nunca sentiu uma necessidade de mudar. Se nós somos o último profeta do Antigo Testamento, Malaquias, no capítulo 3 e no versículo 6 do profeta Malaquias está posto o seguinte: de fato, eu, o Senhor, não mudo. Deus, Ele deixa claro isso: eu, o Senhor, não mudo. E esse Deus, igreja, que se apresentou a Moisés naqueles dias, permanece sendo o mesmo. O mesmo Deus que disse a Moisés, tendo passado milhares de anos, continua sendo Deus verdadeiro e tendo o mesmo poder, a mesma eficácia na vida de todo homem, de toda mulher, de toda pessoa que confia nele, que acredita nele e que se aproxima dele com fé. Mesmo hoje, gente, em meio a tantas mudanças, mudanças às vezes descabidas, mudanças às vezes incompreendidas, mesmo em meio a tantas mudanças, o Senhor declara a sua identidade: eu sou o que sou. Foi isso que Ele disse a Moisés: eu sou o que sou. Através de Isaías, no capítulo 44 e no versículo 6, Deus diz o seguinte: assim diz o Senhor, o Rei de Israel, o seu Redentor, o Senhor dos Exércitos:
Eu sou o primeiro e eu sou o último. Além de mim, não há Deus. Eu sou o primeiro e eu sou o último. Não há um Deus como eu. Nunca houve, nunca haverá. Quando fechamos a Bíblia no livro do Apocalipse, no capítulo 1 e no versículo 8, Jesus vai se apresentar como eu sou. E Jesus vai dizer: eu sou o Alfa, eu sou o Ômega, eu sou aquele que é, eu sou aquele que era, eu sou aquele que há de vir, o Todo-Poderoso. É importante que nós como igreja saibamos que o nosso Deus, Ele sabe perfeitamente quem Ele é. E além de saber perfeitamente quem Ele é, Deus sabe o que pode fazer por todo aquele que dele se aproxima. Deus sabe exatamente o que pode fazer por você. Deus sabe exatamente o que pode fazer por sua família. Deus sabe exatamente o que pode fazer pela sua igreja. Deus estabeleceu na Bíblia, gente, a toda pessoa que se sente confusa, a toda pessoa que tem interrogações, a todos aqueles que de alguma forma, em algum momento, se perderem em algum dos caminhos da vida, Deus continua afirmando e assegurando: voltem-se para mim e sejam salvos todos os confins da terra, pois eu sou Deus e não há outro. Quando Deus usa Daniel e fala com Daniel num tempo duro, num tempo difícil, no capítulo 6 e nos versículos 26 e 27, Deus diz o seguinte: o rei diz o seguinte: faça um decreto para que em todos os domínios do império os homens temam e reverenciem o Deus de Daniel, pois ele é o Deus vivo e permanece para sempre. O seu reino não será destruído e o seu domínio jamais acabará. Ele livra, salva e faz sinais e maravilhas nos céus e na terra. Ele livrou Daniel do poder dos leões. Moisés pergunta para Deus, naquele diálogo, naquela conversa, naquele encontro no Horebe. Moisés diz: o que eu vou dizer quando eu chegar diante do povo, quando eu chegar diante das autoridades? O que eu vou dizer? Quem é que me enviou? Qual é o teu nome? E Deus diz para ele: eu sou. Diga somente isso. O que nós pensamos disso, gente? Israel ficou muito tempo no Egito. Preste muita atenção nisso. E o longo tempo de permanência no Egito causou um dano. O longo tempo de permanência no Egito causou um estrago. Esse longo tempo de permanência no Egito mudou a identidade da nação em relação a Deus. Deus disse para Moisés: eu não mudo, eu sou. Agora as pessoas mudam. As pessoas sofrem mudanças. As pessoas sofrem alterações. E esse tempo todo no Egito, esses anos todos, foram nocivos, foram danosos, foram prejudiciais, porque a percepção do povo, o olhar da nação, o entendimento da nação, mudou a identidade deles em relação a Deus. Esse tempo todo, gente, fez com que eles deixassem de conhecer o Senhor de forma pessoal. Tanto que, ao longo da Bíblia, a gente vai vendo que muitas expressões são encontradas, porque eles não dizem o meu Deus, mas sabe o que eles dizem? O Deus dos nossos pais. O Deus dos nossos pais. Esse tempo todo no Egito mudou a percepção em relação a Deus. Aqueles que tinham tido um andar com Deus, uma caminhada com Deus, já tinham partido.
Ficaram só as histórias. Não haviam mais experiências com Deus. Tanto que quando Moisés se encontra com Deus lá no Sinai, ele pergunta: quem é tu, Senhor? Havia se perdido esse contato pessoal com Deus. Havia se perdido essa experiência próxima, íntima com Deus. E é comum encontrarmos na Bíblia a expressão: o Deus dos nossos pais. Não mais o meu Deus, não mais o meu Senhor, mas o Deus dos nossos pais. Parece que aquilo que eles sabiam do Senhor eram as histórias que passavam de geração em geração, porque eles mesmos haviam perdido esse contato com Deus. Os hebreus, Israel ficou no Egito aproximadamente 430 anos. Destes, uma parte expressiva foi como escravos. Uma parte expressiva como escravos. Foi um tempo longo, convivendo num território hostil, numa cultura diferente, numa cultura alheia à fé que eles professavam. E o que aconteceu? Houve um envolvimento substancial, um envolvimento grande com a crença egípcia, com os deuses do Egito, com a cultura do Egito. Se envolveram tanto com as coisas do Egito, que quando eles foram libertos e tiveram a oportunidade de serem livres pela primeira vez nos últimos 200 anos, porque dos 430 que ficaram no Egito, 210, 215 foram como escravos. Então agora, quando eles saem, em aproximadamente 200 anos, pela primeira vez a oportunidade de serem livres, eles não valorizam essa oportunidade. E quando eles estão no deserto, vivendo a liberdade proporcionada por Deus, sabe do que eles têm saudade? Do Egito. Eles têm saudade da comida do Egito. Tanto que o livro de Números, capítulo 11, versículo 5, diz exatamente assim: nós nos lembramos dos peixes que comíamos de graça no Egito, também dos pepinos, das melancias, dos alhos porós, das cebolas e dos alhos. Se não fosse um momento tão sério, eu ia fazer uma brincadeira aqui, mas fica para outro dia. Olha que a cultura do Egito estava tão enraizada neles, que eles, libertos, não pensavam na liberdade. Libertos, pensavam nessa comida que tinham no Egito. Como eu falei, Moisés foi criado pela filha de Faraó durante 40 anos. Em toda a cultura do Egito, foi educado na sabedoria deles. Esses 40 anos também foram um tempo longo. Foi incrustado em Moisés toda essa cultura, tomou conta do DNA de Moisés toda essa cultura, e ele também não tinha essa experiência própria com Deus. O que Deus precisou fazer para mudar a história desse homem, de toda a nação? Deus precisou tirar Moisés do palácio e o levar para longe do Egito. Eu quero dizer para você que em 2024, se você desejar Deus, se você se aproximar de Deus, Deus vai fazer o que for preciso para mudar a tua história, para abençoar a tua vida, para abençoar a tua família. Deus não hesitou em tirar Moisés do palácio. Deus faria isso e faria qualquer outra coisa, porque o Senhor precisava preparar Moisés e precisava fazer ele passar por um período de limpeza, um período de desintoxicação. Deus precisava fazer um detox em Moisés. É assim que diz? Um detox em Moisés, limpar Moisés de toda aquela cultura, de todo aquele sistema. Que eu quero falar para você:
Não permita que em 2024 o Egito intoxique você. Preciso dizer para você nessa noite que o diabo vai tentar intoxicar você em 2024. Intoxicar com o que não presta. Intoxicar com o lixo que ele tem. Intoxicar com as mentiras que ele promove. Intoxicar com o engano que é próprio dele. Mas no primeiro dia do ano, seu pastor está lhe dizendo: não permita que em 2024 algo intoxique você. Qual é a experiência que chegamos? Qual é o resultado que chegamos dessa experiência toda? Qual a conclusão que chegamos? É que tanto Moisés quanto os israelitas não tinham uma experiência pessoal, forte, real, marcante com o Senhor. O que eles sabiam de Deus eram as histórias. Quantos de nós, gente, que sabemos apenas as histórias de Deus, porque lemos na Bíblia, porque ouvimos um pastor pregar, mas nós próprios não tivemos ainda uma experiência pessoal com o Senhor. Falei disso em um desses cultos. Lá na sarça, Moisés teve uma experiência pessoal com Deus. A partir dali, gente, ele começa uma experiência íntima com Deus, uma experiência progressiva, uma experiência extraordinária. Essa relação vai numa crescente que chega a um limite profundo, extremo. Porque agora Moisés, que andava com Deus, que conhecia Deus, que não precisava mais perguntar quem tu é, que não precisava perguntar mais quem é que está me enviando, quem é que está me mandando. Moisés agora desejou ver o rosto do Senhor. E Deus disse para ele: olha, isso é impossível. Mas Moisés insistiu tanto. Perceba que lá no início ele não conhecia, agora ele queria ver o rosto. Esse desejo foi tão intenso, mexeu tanto com Deus, que Deus disse: olha, eu vou só mostrar para ti as minhas costas numa fração de segundos. Numa fração de segundos. O que Deus faz? Deus pega Moisés, esconde Moisés na fenda da rocha. E Moisés fica lá na fenda da rocha, escondidinho, quietinho, e Deus passa. Quando Deus passa, Moisés consegue enxergar as costas do Senhor. Você pode dizer amém? Eu quero falar para você uma coisa. Em 2024, deseje uma sarça ardente na tua vida. Em 2024, deseje uma sarça ardente na tua vida. Não pode ser outro o teu desejo. Eu sei que você quer muitas coisas para 2024. Coisas que você tem buscado. Coisas que lhe são caras. Coisas que lhe são importantes. Mas eu quero falar para você. Moisés alcançou muito mais do que ele queria. A partir desse desejo intenso. A partir desse desejo inegociável. Eu quero dizer para você, 2024, deseje, por favor, deseje na tua vida, mais do que dinheiro, mais do que trocar de carro, mais do que um emprego melhor, mais do que uma cura, deseje mais do que isso. Em 2024, deseje uma sarça ardente na tua frente. Uma sarça ardente na tua vida. Uma sarça ardente na tua casa. Uma sarça ardente na tua família. Deseje isso, por favor. Deseje isso em nome de Jesus. Busque isso em nome do Senhor Jesus. E sabe qual é o conselho bíblico? Para nós fechar esse momento. O que está em Oséias capítulo 6, versículo 3. Conheçamos o Senhor. Esforcemo-nos por conhecê-lo. Tão certo como nasce o sol, ele aparecerá. Virá a nós como as chuvas do inverno, como as chuvas
da primavera que regam a terra. Quero fechar dizendo para você: as pessoas estão numa crise de identidade. Quero fechar dizendo para você: o mundo está numa crise de identidade. Quero fechar dizendo para você: as pessoas não sabem o que são. Mas quero também fechar dizendo para você: Deus não mudou. Deus não muda. Deus não mudará. Deus nunca viveu uma crise de identidade. O céu nunca esteve em crise. A terra está em crise. O céu nunca esteve em crise. O trono de Deus nunca esteve em crise. Quero fechar dizendo para você: Deus precisou tirar Moisés do Egito para mudar a história dele. Eu quero dizer que se você se aproximar de Deus, Deus vai fazer o que for preciso para mudar a tua história. Eu quero que você receba isso em nome de Jesus. Mas você tem que se aproximar de Deus. Quero fechar dizendo: por que que Deus precisou fazer isso? Porque o Egito tinha intoxicado Moisés. Um monte de coisa errada estava no seu DNA. Deus teve que tirar ele de lá para fazer um detox, uma limpeza. Se for preciso, escuta isso, se for preciso, Deus vai fazer um detox na tua vida. Vai desintoxicar você. Vai tirar o que não presta de dentro de você. Vai tirar o que está errado de dentro de você. Vai tirar esse lixo que você abriu a porta e deixou entrar dentro de você. E quero fechar dizendo: de todos os teus desejos em 2024, deseje uma sarça ardente na tua vida. Deseje mais, busque mais, mas como prioridade, deseje uma sarça ardente na tua vida. Pastor, o que isso significa? Eu interpreto, eu esclareço, eu elucido, eu didaticamente digo para você o que significa uma sarça ardente hoje. Significa um encontro pessoal com Deus, um encontro real com o Senhor. Isso é uma sarça ardente hoje. É um encontro seu com Deus. É Deus falando com você. É Deus ministrando sobre a tua vida. É você abrindo o teu coração. É esse encontro pessoal. Deseje isso mais do que tudo em 2024. E fecho dizendo: pode confiar, porque só Deus é. Eu sou o Deus que é. Só Deus é. Fecho contando o que ouvi do presidente nacional, pastor Bergamin. Ele estava viajando pelo interior do estado de São Paulo, escutando um programa de rádio, e chamou a atenção dele porque tinha um debate naquele programa. Tinha lá um padre, um babalorixá, um pastor, um cientista ateu, e cada um defendia as suas teses lá, as suas convicções, a sua fé. E o cientista ateu, um programa de altíssimo nível, o cientista ateu disse: Deus não existe. A ciência comprova que Deus não existe. E o apresentador disse: pastor, o que o senhor tem a dizer? E o pastor disse: eu concordo com o cientista. Deus não existe. De fato, Deus não existe. E o pastor Bergamin, levantou o volume do rádio e prestou mais atenção. E o pastor continuou a sua fala. Tudo que existe, disse o pastor, existe porque um dia foi criado. Deus nunca foi criado, Ele é. Ele é. Ele é. Deus é.
Eu e você existimos porque nós somos criados. Mas Deus é. Deus é. Simplesmente isso, Deus é. O eu sou. O Deus que é. Todo mundo quer ser. As pessoas querem ser alguma coisa. Mas Deus não precisa ser nada. Pela simples razão de que Ele é tudo. Eu quero fechar essa mensagem dizendo isso para você. Eu sou o Deus que é. Isso basta para nós. Só Deus é. Ninguém mais, nada mais, mas o Senhor é. Que Deus abençoe a sua vida. Que Deus faça uma obra grande no seu coração nessa noite. Vamos ficar em pé para nós orarmos ao Senhor agora.